Estamos de volta com o ES News Especial e uma alegria estar de volta, que é essa casa que já me acolheu por tantos anos e realmente é um prazer ter você, telespectador da Rede TV Espírito Santo, como colaborador, como colega, como quem nos assiste todos os dias aqui na programação. Bom, e de volta, né, hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante. Vamos falar sobre fake news, e fake news ligada à área da saúde. Nosso convidado é um pesquisador do Instituto Capixaba de Ensino e Pesquisa, né, na área de saúde, o Fábio Gouveia está aqui com a gente, uma pesquisa do Instituto que é ligado à Universidade Federal do Espírito Santo, né, e um órgão que é ligado ao Governo do Estado, à Secretaria de Estado da Saúde. Né? Antes de tudo, professor Fábio, uma alegria te receber, seja bem-vindo. Obrigado a todos, é ótimo estar aqui. Prazer é nosso. Olha, tema de extrema importância, né, porque a gente está falando de fake news. A gente viveu aí, ainda vive, a pandemia ainda não acabou, mas a pandemia da Covid, problemas relacionados à vacina, né? Vacina que demorou tanto chegar por tantas fake news, pessoas que até hoje não se vacinaram, inclusive, infelizmente. E tantas outras questões. E aí, como que surgiu essa ideia de fazer esse levantamento, essa pesquisa, essa investigação das fake news, né, das mensagens falsas ligadas à área da saúde, professor? A gente começou esse projeto com o objetivo de analisar e estudar como que essas notícias falsas, né, essa desinformação, que a gente comumente chama de fake news, como que elas impactam negativamente nas campanhas vacinais, na cobertura vacinal, na confiança das pessoas nas vacinas. Então foi um projeto que foi desenhado entre o ICEP e a Universidade Federal do Espírito Santo, também sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo, então a gente tem um laboratório que é o LABIC, que analisa, já tem uma expertise bem grande na análise de dados de redes sociais, então nós focamos nas redes sociais, no Twitter, Facebook, Instagram, Telegram especialmente, para ver como que essas informações, essa desinformação ou as notícias falsas, elas circulam, identificar quais são os padrões de comportamento das pessoas e como que os órgãos públicos ou as entidades responsáveis podem atuar para minimizar o impacto dessas notícias. Até agora já foi mais de 1 milhão de mensagens analisadas. Mais de 1 milhão. Nesse primeiro semestre, o projeto começou no segundo semestre do ano passado. Sim. A gente tem esse primeiro balanço de análise, de investigações, em quase 10 relatórios, a gente fez um bocado de investigação e já conseguimos identificar esse volume de informações. Então esse é o nosso, o escopo onde a gente se debruçou para analisar como que as notícias falsas aparecem, vinculadas especialmente na área da saúde e com destaque para aquelas que causam um fenômeno de saúde pública que a gente chama de hesitação vacinal. As pessoas passam a ter medo de se vacinar, passam a desconfiar das vacinas, porque muitas vezes ele recebeu uma informação que era inverídica, ou que era uma manipulada, ou que era uma desinformação, e acaba impactando muitas vezes na saúde das pessoas. Professor, desses mais de 1 milhão, né, de mensagens que foram analisadas, a gente consegue ter talvez um número preliminar, uma porcentagem de quantas delas continham mensagens falsas? Esse 1 milhão são mensagens com desinformação. Já com desinformação? Já com desinformação. Então, na verdade, no total é muito maior. O escopo foi muito maior. Muito maior. Muito maior. As imagens que nós analisamos, essas imagens e textos, é um conjunto que está dentro desse universo que circula nas redes sociais, muito maior do que esse. Que fantástico. Eu tinha entendido a princípio, então, que esse era o total, mas, na verdade, então já é um número muito chocante. Porque a gente está falando mais de 1 milhão de mensagens falsas ligadas à área da saúde, circulando e, como o senhor falou, né, desinformando as pessoas, né, desprotegendo as pessoas, porque quando você mente na área da saúde, você está colocando uma pessoa em risco também. Sem dúvida. Colocando a sociedade em risco. A sociedade. Né, colocando a sociedade em risco. O conjunto de informações que circulam, claro que não é 1 milhão de notícias únicas. Sim. Porque essas informações, elas recirculam em diferentes áreas. Então, a mesma informação que circulou 2 ou 3 ou 4 vezes no Twitter, circula também no Instagram, vem do Telegram. Então, há uma redundância dentro desse universo, mas esse é o escopo que a gente tem trabalhado. E é muito importante a gente trazer também essa informação, professor, porque a gente vem de um governo federal, né, que agora teve uma transição, teve uma mudança, mas que, por muitas vezes, o próprio líder maior do governo, né, a liderança, o presidente da República, trazia algumas desinformações. Teve aquele episódio de falar que quem tomasse vacina poderia virar jacaré, né, enfim, e tantos outros episódios. Teve a troca de ministro por conta da questão da cloroquina também. Claro.
outra fake news que circulou muito. Então, quando você vê o efeito reflexo disso, e tem muitos seguidores do presidente, até hoje, que continuam também com essas ideias. Na visão do senhor, como que a gente pode mudar? Como tentar levar essas pessoas à luz da verdade? Né? Que não é uma questão ideológica, não é uma questão de direita ou esquerda, a gente está falando de saúde pública. É isso, é isso. A proposta do projeto tem também esse viés de servir de informação para que o gestor público, a gente imagina que a comunicação é o caminho para você dirimir essas dúvidas sobre as vacinas. Quando a gestão pública está alinhada com esse tipo de pensamento, de as pessoas se vacinarem, levar a informação correta, fica muito mais fácil para a população acreditar. Quando a gestão pública coloca em xeque a validade ou a eficácia ou a eficiência da vacina, a pessoa que vai receber a informação do outro lado vai ter a dúvida. Sim. Então, o projeto vai fomentar e vai permitir que os gestores públicos do Espírito Santo, em princípio, porque o projeto é vinculado à Secretaria de Saúde do Espírito Santo, mas nada impede que outros estados e outros órgãos públicos usem essas mesmas informações, vai permitir que esses órgãos usem as informações para produzir campanhas mais assertivas, para identificar quais são por exemplo, notícias falsas que estão circulando em cada momento e já ter no gestor público a resposta antecipadamente, antes que aquele vire um problema muito maior. A gente tem observado que as notícias falsas elas têm uma característica de se adaptar a determinadas temáticas específicas. Agora a gente tem acompanhado um aparecimento de notícias falsas relacionando o aumento de casos de câncer às doses de reforço da vacinação. Quer dizer, algo que está vinculado a uma pauta mais constante de pessoas mais famosas que passaram a ter um diagnóstico positivo de câncer. Sim. Então você tem essa associação de uma imagem que a pessoa tem do câncer e uma associação disso com a vacinação. De modo que as pessoas acabam tendo a associação de que a vacina, ao invés de salvar vidas, elas passam a ser algo problemático, algo perigoso, algo que coloca em risco a saúde das pessoas. Uma questão que a própria OMS diz que talvez há 30 anos atrás seria inimaginável, imaginar que você precisaria convencer as pessoas de que a vacina é algo positivo. É surreal, né? Em pleno 2023, a gente ter essa conversa ainda com as pessoas, né? Depois de tantos anos aí, de tanta evolução, de tanto que a vacina já ajudou a humanidade a resolver esses problemas de saúde pública. Agora, professor, você falou da questão do câncer, mas teve um episódio também do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, né, na época, então presidente, falando que a vacina também tinha ligação com o vírus da AIDS também. Inclusive, ele responde na justiça por essa afirmação, né? Então, não é único, ou seja, é muita informação, né? É muita informação errada circulando e com peso, às vezes, de uma força política, de uma força de uma liderança, ou como o senhor falou, de uma personalidade famosa, acaba ganhando uma dimensão ainda maior. Isso impacta na confiança da pessoa na vacina. E também isso mostra que não é algo aleatório, sabe? É como a gente muitas vezes pensa naquilo que a gente chama de, popularmente falando, a fake news, como se fosse algo que é uma brincadeira, como se fosse um trote de criança. Não é isso. Existe uma dinâmica de funcionamento dessas notícias que colocam elas em situações que são de impacto muito importante, como você disse. No momento em que o presidente falou, olha, a vacina tem uma associação com o vírus da AIDS, se você observar, estávamos naquele momento num período de campanhas de combate à AIDS, então isso ganha ainda uma maior repercussão. Assim como agora tem uma emergência do tema do câncer, então há uma inteligência por trás disso. Os dados nos mostram esse tipo de padrão de comportamento das notícias falsas. Tá certo. Olha, gente, o assunto muito importante, é importante que as pessoas fiquem atentas. Eu sempre digo e eu alerto as pessoas que eu conheço, algumas até mais idosas, que acabam tendo uma dificuldade maior até de discernir, né, o que é verdade e o que não é. É sempre importante desconfiar, né, do que você recebe lá no seu WhatsApp, vê lá no Facebook, vê lá no Instagram. Desconfie, pesquise, pergunte talvez alguém da área, se for possível, para você tirar a dúvida, porque é muito ruim quando você já sai acreditando e compartilha. E aí você está ampliando o número de pessoas com desinformação. Né? E esse é o grande desafio, com certeza. Né, sem dúvida. Fazer com que as pessoas entendam como funciona a rede social, como funciona a dinâmica de compartilhamentos
e quem teoricamente seriam as pessoas que ganham e monetizam a desinformação, porque há alguém que fatura em cima disso, inclusive empresas que faturam com campanhas contra a vacinação. Sim. E há um impacto concreto na vida das pessoas que elas passam muitas vezes a adoecer, a correr mais riscos, porque não se vacinaram, porque não adquiriram aquele medicamento que era o medicamento comprovado e viram a sua atenção toda para medicações ou para tratamentos que não tem nenhuma comprovação de eficácia e aí acaba criando mais dificuldade ainda na solução de problemas de saúde pública, que são vários, a gente já tem tantos problemas para resolver. Tá certo. Olha, a gente quer agradecer muito ao professor Fábio Gouveia, pesquisador do ICEP, né, e do programa Observa ICEP, não é isso? Observa ICEP, que é o Instituto Capixaba de Ensino e Pesquisa e Inovação em Saúde. E Inovação em Saúde, que é ligado à Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Estado, com esse trabalho fantástico, né, para de fato identificar e alertar as pessoas sobre fake news, especialmente ligadas à área da saúde. Professor, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E o ES News Especial fica por aqui. Assista o jornal online da Rede TV Espírito Santo pelo aplicativo ESFlix ou pelo site espost.com.br e siga a Rede TV ES Oficial nas suas redes sociais e fique por dentro das principais notícias da semana. Até a próxima!